Olá, essa é a primeira aula do capítulo Ligações Químicas. E aqui nós vamos conhecer a teoria do octeto e também introduzir a ligação iônica. As ligações químicas são as forças que estão por trás da união de átomos para formar compostos, moléculas. E a teoria do octeto será a nossa teoria que vai explicar essas uniões entre átomos. Os gases nobres são os únicos átomos encontrados isolados na natureza. E pela teoria do octeto, que apresenta muitas limitações, mas explica os principais casos, os gases nobres são estáveis eletronicamente. E, portanto, os demais elementos buscam uma configuração eletrônica similar à de um gás nobre. Observa-se que, à exceção do hélio, todos os outros gases nobres apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. Portanto, concluímos que a estabilidade eletrônica, razão pela qual os átomos se ligam, se deve a um octeto de elétrons na camada de valência, ou para aqueles átomos de menor número atômico, apenas 2 elétrons na camada K. A primeira estratégia de estabilização dos átomos por meio de ligações químicas é a ligação iônica. E como o nome já diz, na ligação iônica nós temos a formação de íons. Acompanhe a estrutura de dois átomos, sódio e cloro. O sódio tem um elétron de valência e o cloro 7 elétrons de valência. A transferência de um elétron do sódio para o cloro forma dois íons, o cátion sódio e o ânion cloreto, ambos com um octeto de valência, estáveis eletronicamente. Portanto, numa ligação iônica, nós temos uma transferência definitiva de elétrons entre um metal e um ametal. Os metais, eles têm, em geral, menos do que 4 elétrons em sua camada de valência, e os ametais, mais do que 4 elétrons na camada de valência. Os metais tendem a formar cátions e os ametais tendem a formar ânions. É possível ter ligação iônica também entre metais e hidrogênio, sempre, portanto, com formação de cátions e ânions nos compostos iônicos. Os compostos iônicos são estruturas onde há alternância entre cátions e ânions, átomos que fizeram ligações iônicas e se transformaram em íons. Os compostos iônicos têm elevados pontos de fusão e ebulição, são duros e quebradiços e podem conduzir corrente elétrica apenas se seus íons estiverem dissolvidos em algum solvente ou ainda o composto estiver fundido. Na formulação de um composto iônico, as cargas viram índices, fazendo com que a somatória dessas cargas seja igual a zero. Agora na tela você vê uma imagem do cloreto de sódio mostrando em microescala essa alternância e regularidade estrutural. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.